Pensa Manaus. Rotina, com Marcelo Seráfico. O professor do Departamento de Ciências Sociais, o sociólogo Marcelo Seráfico, não está conosco ao vivo, mas você não fica sem o Pensa Rotina porque o Seráfico mandou a coluna gravada. A gente vai acompanhar agora o comentário sobre a questão de dois temas que, segundo o professor, deveriam constar sempre nas plataformas de candidatos: limpeza e segurança pública. O comentário é sobre políticas públicas. Vamos acompanhar. Bom dia, Rafael. Bom dia, ouvintes. Hoje eu me proponho a tratar de duas questões que têm um papel muito importante no cotidiano de nossas vidas e que, em anos de eleição, elas tendem a ser utilizadas, não é, como formas de divulgação de certos discursos. Uma é a questão da segurança pública, né? E eu começo a tratar dessa questão pensando num caso que ocorreu há cerca de 10 dias no Museu da Amazônia, no MUSA, né, situado na zona leste de Manaus. Quer dizer, várias pessoas que frequentavam o museu nesse dia foram assaltadas por uma pessoa que pela segunda vez cometia ou praticava o mesmo tipo de crime ali. Isso revela, digamos, a exposição à violência em que vivem vários espaços públicos, não é? Isso tem acontecido em outros lugares, não é? Recentemente, o Orlando Câmara, inclusive, divulgou, ou comentou, na verdade não divulgou, um fato ocorrido no centro de Manaus, né? Em muitas escolas de Manaus, essa é uma realidade cotidiana, a realidade da violência, né? Assim como em outros espaços, outros lugares públicos. Por que isso é importante? Porque isso nos mostra que é preciso que as autoridades públicas tenham uma compreensão alargada, primeiro, sobre as causas da violência, né? Quer dizer, é preciso dispor de um diagnóstico acerca de o que tem promovido a violência na cidade de Manaus de maneira específica, mas no estado do Amazonas de uma maneira mais geral. Segundo, entendendo isso, é preciso adotar as medidas que são não apenas repressivas. Em alguns casos, como de um roubo, por exemplo, uma medida repressiva é necessária. A identificação de quem cometeu o crime, né, a detenção dessa pessoa e também o julgamento dessa pessoa, né? Mas outras medidas, que são as mais importantes, têm natureza preventiva. Quer dizer, são medidas que evitam que as pessoas sejam colocadas na situação de cometer crime, né? De se ocupar, por exemplo, de violentar outras pessoas com fins de manutenção da própria sobrevivência. Então, das duas, uma, ou se parte para essa compreensão que não se limita aos fatos que acontecem, mas que compreende esses fatos num contexto mais amplo, e a partir dessa compreensão são adotadas, de fato, políticas vinculadas às condições de vida na sociedade, e não apenas às condições de insegurança, ou então nós vamos passar eleições e mais eleições a repetir que o problema da segurança ou o problema da insegurança é uma constante e aparentemente não tem solução. Eu acho que esse é um. O outro problema diz respeito a isso que aparece para nós como limpeza pública, né? Mas na verdade o problema é a sujeira, o problema é a degradação, o problema é a poluição, né? O problema, portanto, decorre dos nossos modos de lidar com os ambientes em que vivemos. E esses ambientes podem ser a nossa própria casa, mas pode ser a rua e pode ser também os parques, podem ser os rios, quer dizer, podem ser os espaços públicos que extrapolam esses horizontes privados, né, das nossas vidas. E nesse caso, me parece que é preciso uma reflexão, assim como no caso da violência, como no caso da prática de crimes, né, ou da ocorrência de crimes, no caso
da limpeza pública, é preciso também uma reflexão mais alargada, que faça com que nós compreendamos como vem se dando o processo de urbanização, quer dizer, de ocupação do espaço urbano na cidade de Manaus. Quer dizer, um processo que tem sido aceleradíssimo, né, e marcado por uma completa ausência de planejamento. Essas digamos, tendências que predominam entre nós trazem consigo problemas de várias ordens, dentre os quais alguns vinculados à falta de assistência e de serviços públicos de coleta de lixo, de limpeza pública por toda a cidade, claro que de modo mais intenso em alguns bairros, em algumas zonas, mas traz também desafios do ponto de vista da educação, quer dizer, do ponto de vista da formação dos cidadãos, não apenas para manter a sua casa, a sua rua limpa, mas para ter uma concepção dos espaços públicos em geral como espaços que merecem a mesma atenção de si que a sua própria casa. Quer dizer, nós estamos diante de um problema que não se limita apenas ao fato das pessoas jogarem o lixo na rua, ao fato de as fábricas jogarem seus esgotos nos rios, ao fato de os comerciantes colocarem seu lixo às portas do seu empreendimento, ou ao fato de a prefeitura oferecer ou não oferecer sistemas de coleta, não é, e de tratamento dos resíduos sólidos. Quer dizer, mas também dos líquidos em vários casos, né? Nós estamos diante, portanto, da necessidade de pensar sobre a cidade a partir dos nossos modos de lidar com aquilo que produzimos em excesso, né? E com o modo como esse excesso deve ser depositado, tratado. Isso envolve, portanto, uma enorme articulação entre várias áreas de governo, né? entre várias pesquisas, e muitas delas vêm sendo produzidas já pelas universidades públicas e privadas no Amazonas, né? De modo a que a cidade adquira feições que correspondam mais às condições mínimas necessárias para que tenhamos uma vida saudável, uma vida segura, não é? E uma vida, eu diria que marcada por mais tranquilidade, não é? Sem preocupações, por exemplo, com a possibilidade de sermos objeto de uma violência, sem preocupações acerca de eventuais doenças que possamos adquirir por conta do modo como lidamos com os nossos desperdícios, com o nosso lixo, com os nossos excessos também, né? Então, eu gostaria de deixar aqui essa reflexão, lembrando que, como vivemos um ano eleitoral, é preciso ter mais atenção ainda sobre como as pessoas que se candidatam a funções públicas vão apresentar suas plataformas, né? E que tipo de compromisso assumem com essas questões públicas do Amazonas, para muito além, não é, desse discurso bastante fácil, né, de punir criminosos apenas, né, de fazer a limpeza como contratando empresas que coletam lixo, fazendo licitações. Eu acho que é um debate muito mais profundo, muito mais sério, que envolve tentativas de articulação do Estado com comunidades de bairro, associações, quer dizer, há uma série de iniciativas necessárias, né, e que também nos levam a debates sobre o emprego, né, sobre as relações de trabalho, porque tudo isso acaba tendo impacto, né, na nossa vida civil, né, no modo como nós nos colocamos nesse espaço público que é a cidade. Nos colocamos diante dos outros como iguais, como sujeitos portadores de direitos e de responsabilidades que precisam ser asseguradas institucionalmente. Eu agradeço, espero ter colaborado e desejo uma excelente semana para todos.